Bem, pessoal, hoje nossa aula a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos, né? A gente fez uma breve menção a esses hidrocarbonetos quando a gente começou a falar sobre compostos orgânicos, né? Falando sobre as propriedades, né? Os preceitos básicos da química orgânica, falando sobre as características do carbono, das cadeias carbônicas, o que é um carbono primário, secundário, terciário, quaternário, também os postulados de Kekulé. Então, atualmente, agora, a gente vai avançar um pouquinho, falando de um grupo funcional, né? E dentro desse grupo funcional, a gente vai conversar mais sobre a questão de nomenclatura, ou seja, como dar um nome a uma molécula, tá? Então, à medida que a gente for estudando os grupos, né, a gente vai avançando também nesse aspecto da nomenclatura. Então, a gente vai falar de nomenclatura até o final do ano, praticamente. Sempre dentro de cada grupo funcional. Então, nesse primeiro grupo, nós vamos tratar hoje são os hidrocarbonetos. Bem, o que é um hidrocarboneto? Os hidrocarbonetos, eles são compostos, né, que são formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Então, o nome já está dizendo, ó, hidrogênio, carboneto, carbono. Então, são compostos feitos apenas de carbono e hidrogênio. Qual é uma das principais características dos hidrocarbonetos? Bem, uma das principais características dos hidrocarbonetos são que eles são moléculas apolares. O que é uma molécula apolar? O que é essa questão de apolar? Bem, se você lembrar de uma pilha, você sabe que uma pilha tem um polo positivo e um polo negativo. Então, a pilha, ele tem um ponto em que ele tem cargas elétricas negativas acumuladas e outro que está faltando. Então, se você conecta uma na outra, vai acontecer o quê? As cargas elétricas negativas vão fluir em busca da parte que está deficiente de carga negativa. Então, você vai formar uma corrente elétrica. Então, a molécula também, quando você pega uma molécula, ela pode ter um lado com mais energia negativa e outro lado com mais energia positiva. Ou ela pode ter essa energia, esses elétrons, distribuídos de forma igualitária, né, praticamente, e isso torna a molécula, de modo geral, sem carga elétrica acumulada em um ponto específico, ou seja, ela fica com que as cargas distribuídas. Então, não vai se formar uma corrente elétrica, tá? E nem interações elétricas com outras moléculas. Então, as moléculas apolares, né, são assim, como aqui a gente pode ver, ó. Esse é um hidrocarboneto mais básico que tem. É um único carbono, e esse carbono ele tem que ter 4 ligações, então ele tem 4 hidrogênios em volta. É o metano. Lembrando, pessoal, que o hidrocarboneto, sempre, ele vai ser formado de carbono, uma quantidade de carbono e uma quantidade de hidrogênio. Dependendo do tipo de hidrocarboneto, a gente pode fazer uma fórmula para determinar essas quantidades. Tipo, se eu tenho tantos carbonos, e quantos hidrogênios eu vou ter? A gente vai já falar sobre isso. Outro ponto também importante de se dizer, quando a gente fala de apolaridade, é que se a molécula ela é apolar, ela não pode ser solúvel em água. Por que não? Bem, porque a água está aqui, ó, H2O. A água, o oxigênio, ele é um elemento que precisa, né, para ficar estável, receber elétrons. Então, ele tem déficit de elétrons. Então, o que é que acontece? Ele tem uma maior também eletronegatividade, ou seja, ele atrai elétrons mais do que outros elementos químicos.
E, em relação ao hidrogênio, essa atração é muito grande. Então, as cargas negativas, eles tendem, na ligação compartilhada, que você tem dois elétrons aqui circulando, fazendo a ligação covalente. Só que devido a essa eletronegatividade do oxigênio, esses elétrons, eles não vão ficar distribuídos de modo igualitário. Eles vão ficar mais perto aqui, ó, do oxigênio. Igualmente do outro lado. Então, a nível da molécula, essa parte próxima ao oxigênio vai ter carga negativa, enquanto essa parte próxima ao hidrogênio vai ter carga positiva, formando como se fosse uma pilha. Um lado positivo, um lado negativo. Então, essa é a propriedade de uma molécula polar. Uma molécula polar, ela consegue dissolver facilmente outras moléculas polares, ou substâncias que têm cargas, né? Então, essa é a propriedade da solubilidade. Quando você coloca uma substância que não tem essa polaridade, o que acontece? Não vai ser dissolvido. Um exemplo bem clássico. Quando você mistura água e óleo, o que é que acontece? Você pode mexer, o óleo forma várias bolinhas lá, eles vão subir, 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 e ficar uma camada em cima da água. A água embaixo e o óleo em cima. Por que que isso acontece? Bem, é importante você perceber que não vai haver a solubilidade. Isso acontece porque o óleo, pessoal, é formado de moléculas apolares, ou seja, que não tem carga livre. Então, essas moléculas, elas não podem ser dissolvidas pela água. Existe uma regra para a solubilidade que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, apolar dissolve apolar. E polar dissolve polar. Exemplo. Se você pegar óleo de girassol, tem uma quantidade de moléculas diferente, tipos de moléculas diferentes do óleo de algodão. Mas se você juntar os dois, você vai ver que vai haver uma solubilidade, vai formar um óleo só. Certo? Então, eles dissolveram. Outro exemplo. Se você pegar o óleo e você pegar, por exemplo, gasolina, o óleo dissolve a gasolina. Mas se você pegar a água e a gasolina, não dissolve. Agora, o álcool e a água. O álcool, ele tem uma propriedade polar. Então, você consegue dissolver álcool na água. Por isso que você pode fazer, por exemplo, uma solução de álcool 70. Você bota lá 70% de álcool e 30% de água. Então, você forma o álcool 70. Tá bom? Por conta dessa capacidade de solubilidade. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante, porque dizer que um grupo funcional é apolar ou é polar indica muitas informações sobre ele, sobre questões de solubilidade, sobre questões de interação. E lá, voltando, né, ao primeiro ano de vocês, quando vocês estudaram ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica, vocês viram que as moléculas, elas também podem fazer interações. Por exemplo, a água, ela pode interagir com outra molécula de água por meio de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. E essa ligação ela é bem forte. Já uma molécula como o metano aqui não pode fazer uma ligação desse tipo, uma ligação de ponte de hidrogênio. Mas ela pode fazer uma ligação dipolo induzido. O que é uma ligação dipolo induzido? É uma ligação momentânea, né? Ou seja, uma ligação que ela fica ocorrendo e desaparecendo, e ela ocorre porque as moléculas elas vão se tocando, e ao se chocar, ela acaba criando certos descompassos na distribuição de cargas. E ao fazer isso, momentaneamente ocorre uma interação entre as moléculas. Só que é muito rápido, ou seja, forma, desforma, forma, desforma.
Mas, de modo geral, acaba provocando uma certa interação e uma certa aproximação. E quanto mais próximo essas moléculas estiverem, mais forte vai ser esse tipo de interação. Por exemplo, se você pegar um óleo e submeter ele a uma temperatura mais baixa, quanto mais baixa a temperatura, mais próximas as moléculas tendem a ficar. Então, elas também vão interagir mais, tá bom? Outra característica importante para se falar sobre os hidrocarbonetos é a questão da sua disponibilidade, ou da sua disposição, na verdade, de agregação à temperatura ambiente, tá? A 25 graus Celsius a 1 atmosfera. O que é uma atmosfera? É a atmosfera ambiente, é a pressão de toda a coluna de ar que está sobre a nossa cabeça. E a temperatura de 25 graus Celsius. Então, se você tiver essa temperatura, os hidrocarbonetos que têm de 1 a 4 carbonos, ou seja, metano, propano, propano, butano, né, etano, né, são exemplos aí. Esses compostos, eles são gasosos, ou seja, eles se encontram na forma de gás. Se você tiver um hidrocarboneto que vai de 5 até 17 átomos, eles vão estar na forma líquida. Exemplo, a gasolina. Se você tiver um hidrocarboneto que está ou que tem mais de 17 átomos, ou seja, uma cadeia mais longa, eles vão estar na forma sólida ou solidificada, tá certo? Claro que isso depende de outras interações, porque às vezes os hidrocarbonetos eles estão conectados a outras moléculas e mudam as suas propriedades, tá? Mas se você tiver o hidrocarboneto puro, essa é o que você, isso é o que você pode esperar do estado de agregação. Então, de 1 a 4, gás, de 5 a 17, líquido, e de 17 para frente, sólido. Isso é uma regra geral, tá certo? Outro aspecto também importante é a gente ver ou falar sobre a reatividade dos hidrocarbonetos. Bem, os hidrocarbonetos, né, por exemplo, que são saturados, né, ou seja, que tem uma cadeia saturada e que é acíclico, ou seja, que não forma cadeia fechada, cíclica, e também os compostos, né, cíclicos, com até 6 ou até um pouco mais de carbonos, e os aromáticos, eles tendem a serem compostos que têm baixa reatividade. Exemplo, você tem aqui, ó, essa moléculazinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, é um octano. Então, essa moléculazinha aqui, ela tem uma baixa reatividade. Essa aqui também, ó, tem um ciclopentano, também tem uma baixa reatividade. Ou esse benzeno também tem uma baixa reatividade. Agora, se você tiver um composto que tem insaturação, ou seja, está aqui ligação dupla ou tripla, e a cadeia é acíclica, ou seja, aberta, então ele é considerado de média reatividade, tá? Agora, se você tiver compostos cíclicos, né, de 3 a 5 carbonos, eles são altamente reativos. Exemplo, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele é altamente reativo, e esse com 4 é altamente reativo. Esse, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele se enquadra no primeiro critério, ou seja, compostos com 6 ou mais carbonos. Então, se tiver 6 ou mais carbono, ele é de baixa reatividade. Então, aqui, para ficar claro, essa molécula, essa e essa, são de baixa reatividade. Esses dois compostos cíclicos, por terem menos de 6 carbonos, eles são, né, de alta reatividade. Ah, professor, e o de 2? 2 carbonos, não dá para fazer um composto cíclico. O composto cíclico só pode ser feito a partir de 3.
Então, você pode dizer assim, ó, mais de 6, baixa reatividade. Menos de 6 é alta reatividade, tá? E compostos que têm insaturação e são abertos, não importa o tamanho, são de média reatividade. O que é a reatividade? A reatividade é a capacidade da molécula de interagir com outras e de se alterar, ou seja, de reagir. Na natureza, existem reações que estão acontecendo que demoram muito tempo. E tem outras reações que estão acontecendo e são muito rápidas. Então, cada molécula, ela, no seu estado puro, e mesmo que ela esteja, por exemplo, guardada em boas condições, ela está sofrendo alterações com o tempo. Então, ela pode se degradar, ela pode interagir com alguma substância ali que está dentro do frasco, às vezes uma impureza. E a velocidade que isso vai acontecer depende da sua reatividade. Então, se ela tiver uma alta reatividade, ela tende a ser um composto mais perecível. Se ela tem uma baixa reatividade, ela tende a ser um composto mais estável, ou seja, que vai reagir de modo mais lento. Ou se você quiser que ocorra uma reação, às vezes você tem que conferir mais energia para que aquela reação aconteça. Então, esses são alguns aspectos, né, que você tem que levar em conta quando a gente fala de reatividade. E depois eu ainda vou dar mais detalhes sobre isso. E agora a gente vai falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Bem, os hidrocarbonetos, antes da gente chegar na nomenclatura propriamente dita, é importante a gente entender que eles têm 3 tipos básicos. Os 3 tipos básicos de hidrocarbonetos são os alcanos, ou também conhecidos como parafinas, os alcenos, ou alquenos, os alcinos, ou alquinos. O que são esses? Bem, você tem aqui, ó, alcanos, são hidrocarbonetos que não têm saturação, só tem ligação simples entre os carbonos. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, um propano. E qual é a fórmula geral para eles? Você vai ter, ó, C, carbono, um N número de carbonos vai ser igual a hidrogênio na quantidade de 2N mais 2. O que isso quer dizer? Que você quer saber quantos hidrogênios vai ter, você pega o número de carbonos, multiplica por 2 e soma mais 2. Exemplo, esse propano tem 3 carbonos. Quantos hidrogênios tem? 3 vezes 2 mais 2. Então, tem 8 hidrogênios. Tá certo? Já os alcenos são hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla, pelo menos uma. E aí, pessoal, quando ocorre a ligação dupla, perceba aqui pelo exemplo, esses 2 carbonos, eles tinham aqui um hidrogênio e um hidrogênio. Na hora que eu faço uma ligação dupla aqui, eu estou expulsando esses 2 hidrogênios. Ó. Cadê os hidrogênios aqui? Sumiram. Então, na hora que eu fiz a ligação dupla, eu expulsei esses hidrogênios. Então, quando eu faço uma ligação dupla, automaticamente eu diminuo 2 hidrogênios da molécula. Então, os alcanos ou alcenos, quer dizer, alquenos ou alcenos, eles têm a fórmula CnH2n. Ou seja, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, como aqui está sendo mostrado. E no caso dos alcinos, bem, os alcinos, né, eles têm pelo menos uma ligação tripla. E aí, pessoal, quando eu faço mais uma outra ligação entre esses carbonos, eu estou expulsando mais 2 hidrogênios. Então, toda vida que você tem uma cadeia carbônica de hidrocarboneto e que você consegue insaturar ou fazer uma ligação a mais entre carbonos, automaticamente você está fazendo o quê? Expulsando 2 hidrogênios da molécula. Então, os alcinos têm a fórmula CnH2n menos 2. Ou seja,
você tem a quantidade de carbono vezes 2 menos 2 de hidrogênio. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho um propino, tá? Esse propino, ele tem, ó, 3 carbonos e 4 hidrogênios. Então, perceba que à medida que vai acontecendo as insaturações, os hidrogênios vão diminuindo, tá? E automaticamente, na quantidade de, ó, a mesma quantidade de carbono, essas moléculas vão ficando um peso molecular menor, porque tem menos átomos ali na composição, tá bom? E aí a gente vai recordar um pouquinho aquelas regras básicas de nomenclatura e vamos aprofundar um pouquinho também. Aqui eu já falei um pouquinho com vocês dessas regrinhas, né? Lembrando, se você vai dar o nome de uma molécula, você tem que lembrar esses prefixos. O nome ele é usado um prefixo, um infixo e um sufixo. Infixo ou anfixo. Então, o prefixo é o número de carbonos. O sufixo é o grupo funcional. No caso do hidrocarboneto, é O. Se fosse um álcool, era OL. Por isso que etanol, etano, etanol e etano, a diferença é só que muda aí a inclusão de um oxigênio, uma hidroxila. Então, você tem uma mudança na molécula. E o infixo? O infixo ele está baseado na quantidade de quem? Na quantidade de ligações simples, duplas ou triplas. Então, lembrando, um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos BUT, 5 carbonos PENT, 6 carbonos HEX, 7 carbonos HEPT, 8 carbonos OCT, 9 carbonos NON e 10 carbonos DEC. Infixos, AN, EN ou IN. O resto vai ser, se tiver 2, DIN, DIEN, né? E esse Azinho aqui é só para completar o nome, porque, por exemplo, você está BUT, aí DIEN, aí você tem que botar um A, né? Butandien. Você bota o A para completar, para dar sentido à palavra, tá bom? E o sufixo O. Vamos aqui para um exemplo. Qual seria o nome dessa molécula aqui? Quantos carbonos tem? É a primeira pergunta que você deve fazer. Tem 1, 2, aqui nesse vérticezinho tem um carbono, e aqui tem mais um. 3. Qual é o prefixo para 3? Prop. Tem ligação simples, ou dupla, ou tripla? Tem pelo menos uma dupla. Se tem uma dupla, então tem um en, propen. E só tem carbono e hidrogênio. Então, é um hidrocarboneto. Então, o nome é propenol. Propeno. Tá? Agora, o contrário. Eu tenho aqui, ó, X3-ino. O que é esse 3? Bora ver. X quer dizer o quê? 6 carbonos. Então, fui lá, desenhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-in. In quer dizer uma ligação tripla. Mas em qual carbono? Então, você tem que nomear, quer dizer, enumerar os carbonos. Você vai botar aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu estou dizendo que é no 3, você vem aqui no carbono 3 e coloca a ligação tripla. E aí você vai completar o restante com hidrogênios. Por quê? Porque isso aqui, ó, O, quer dizer que é um hidrocarboneto. Então, ele é feito apenas de carbono e hidrogênio. Se eu já botei os 6 carbonos, o resto de ligação só pode ser de hidrogênio. Tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar ou colocar aqui no chat. Outra situação aqui. Como é o nome dessa molécula? Bem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Qual é o prefixo? Ept.
Só que aí você vai ficar na dúvida. Eu vou enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bem, você vai enumerar de forma que o carbono com menor número alcance a insaturação que existe aqui. Então, se eu fosse da esquerda para a direita, aqui seria o carbono 4. Se eu for da direita para a esquerda, aqui o carbono 3. Então, dou preferência a enumerar da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui um EPT 3 INO, porque eu tenho uma ligação tripla. Agora, uma situação de mais de uma ligação que dupla, ó. Bull 2, 3, andieno. Então, vamos lá. Tá aqui. Se eu fizer isso, vou dar um exemplo. Tá certo? Pensem um pouco. Quatro carbonos, certo? Carbono 1, 2, 3, 4. Aí eu vou lá. Carbono 2, duplo. Carbono 3, duplo. Certo? Pelo nome, tá certo. Só que se você for parar para pensar, esse nome não existe. Por quê? Porque isso aqui, olhando para a estrutura, você iria ter que contar os carbonos de onde? Da direita para a esquerda. Ou seja, esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, o número que era para ter aqui era para ser o quê? 1 e 2. Tá? Carbono 1 e carbono 2. Tá? Então, perceba que nem toda molécula, ou seja, nem todo nome que a gente inventa, existe a molécula em si. Eu consegui, pelas regras, montar a molécula. Só que quando eu montei a molécula, eu vi que o nome não era para ser esse. Era para ser but 1, 2, dieno, andieno. Tá? Então, isso aqui você pode alterar. E com respeito às ramificações, a gente viu as insaturações, né? A Giovana, né, pensei que estava certo. Realmente é um detalhe, né? É uma coisinha simples. Então a gente tem que tomar cuidado. Até, por exemplo, quando eu vou criar aula ou fazer atividade para vocês, alguma coisa do tipo, eu escrevo um nome e eu tenho que escrever a molécula para ver se está errado, tá? Então, quando eu fiz, eu deixei assim, aí eu vi que estava errado, mas assim, eu vou deixar que é para apontar essa observação. Então, aí, ó, um detalhe. E aí também a gente vai entrar em coisas ainda mais detalhadas quando a gente pensa nas ramificações. A gente viu que a cadeia carbônica ela pode ter ramificações. Ou seja, você tem uma cadeia principal e tem ramos. E esses ramos eles têm que ser enumerados, apontados onde é que se encontra na estrutura. E além de apontados onde se está na estrutura, tem que se dar o nome a essa ramificação. Então, como é que eu dou o nome? Bem, você tem que apontar o local na cadeia principal e você vai usar o prefixo met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, none e dec para acompanhado do termo io para apontar o ramo. Por exemplo, se a ramificação é de um carbono só, então é o metil. Se for de 2, etil. Se for de 3, propil. 4, butil. E assim por diante. No caso do propil, como tem 3 carbonos, né? Aqui é o exemplo. Metil. Carbono H3 ligado a uma cadeia principal. O etil.
2 carbonos ligados a uma cadeia principal. No caso do propil, você tem 3 carbonos ligados a uma cadeia principal, só que essa ligação ela pode vir a ocorrer, se ela vier a ocorrer dentro desse carbono de cá, não faz diferença, é como se você tivesse só virado a molécula. Mas ela pode acontecer no meio da cadeia. Então, se ela acontecer no meio da cadeia, você vai dizer que o nome é isopropil, tá? Você vai acrescentar esse termo iso. Iso quer dizer meio. Então, no meio, isopropil. Opa, deixa eu voltar aqui. E quando você tem moléculas, né, que tem ramificações BUT, PENT, EX, ET, OCT, NONE, DEC, aí você também vai ter mais situações, né, a apontar. Você pode usar o termo ISO, o termo SEC e o termo TESS. Isso vai depender da posição na molécula, dessa ramificação. Então, se você tiver uma situação, por exemplo, de um MOC, 8 carbonos, e esse carbono, ele não é um carbono da extremidade, e ele está ligado, né, você vai ter aí a formação de uma estrutura, podemos dizer assim, ramificada, né, conectada ao meio da cadeia, você também vai ter que usar essas terminações. Eu vou passar aqui por exemplo, que fica melhor de vocês entenderem. Eu acho que eu deixei aqui um exemplo sobre isso. Então vamos seguir aqui só nesse primeiro ponto. Já eu volto para isso. Então aqui, ó, complete a estrutura e o nome. Mesmo exemplo. Aqui eu já deixei a resposta, né? Sem querer. Então aqui, ó, você tem, ó, uma cadeia carbônica. Onde é que está a ramificação? Como é que eu faço? Como é que eu sei a ramificação? Bem, você vai tentar passar uma linha reta na molécula, assim ou assim, de modo que você consiga ligar o maior número de carbonos sem fazer volta. Ou seja, sem você ir e voltar. Ligar, eu lembro da infância, quando você ia fazer aquela ligação de ponto, né? Tinha que seguir sem poder retornar. Então, você vai ligar os carbonos de modo a não fazer uma linha de ligação que comporte o maior número de carbonos, tá? Então, você tem aqui, ó, essa opção, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, aqui tem 8, enquanto aqui só tem 6. Qual é que eu vou dar preferência? Ó, que tem 8. Agora, como é que eu vou dar o nome? Você vai nomear os carbonos de modo que o carbono que chega à primeira ramificação seja o menor possível. Se eu começar a nomear daqui, ó, que vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se eu fizer o contrário, 1, 2, 3, 4. Ó, o primeiro ramo vai estar no carbono 4, enquanto eu poderia dizer que o primeiro ramo estaria no carbono 2. Então, você vai dar preferência àquele que chega primeiro à ramificação. Então, você vai seguir essa sequência, da direita para a esquerda. Então, a primeira ramificação vai estar no carbono 2 e a outra ramificação vai estar onde? 2, 3, 4, 5. Vai estar no carbono 5, que é o metil. Então, você vai ter o metil no carbono 2 e no carbono 5. Então, você vai escrever 2,5. Se quiser, pode passar os tracinhos aqui, isso é opcional. Metil octano. Por quê? 2-metil, no carbono 2, no carbono 5. E o nome da molécula base é
oct, que tem 8 carbonos, só tem ligação simples, an, e o O de hidrocarboneto. Perceberam que agora aumenta um pouquinho? Agora, além do nome, você tem que dar o nome da ramificação e a posição. Então, o caldo aí, podemos dizer assim, engrossou um pouquinho. E outro exemplo aqui. 2,3 metil but2eno. Como é que eu vou fazer essa estrutura? Primeiro você começa escrevendo a molécula principal, esquece os ramos. But, 4 carbonos. 2eno, carbono 2, ligação dupla. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Tanto faz eu contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O 2 vai ser sempre aqui. Ou vai ser aqui ou vai ser aqui. Então, 2eno. Antes de colocar os hidrogênios, você vai colocar as ramificações. Ele está dizendo que a ramificação é no carbono 2 e no carbono 3. Qual é a ramificação que tem aí? É um metil. Então, você vai escrever, ó, metil e outro metil. E conectar ao carbono 2 e o carbono 3. Depois que você fizer isso, você vai perceber que esse carbono já não pode mais se ligar com ninguém, e nem esse. Então, você vai completar os que podem ainda ter ligação com hidrogênio. E aí você forma a estrutura 2,3 metil but2eno. Tá? E aqui, abordando aquele aspecto que eu deixei para depois, é a questão do isosect e do TESS. Como é que você vai fazer? Pegando o exemplo do but, que tem 4 carbonos. Se você ligar a um carbono de extremidade, ou esse, você tem um butil, tá? Se você ligar a um carbono que seja secundário, você pega lá o butil, olhando para o butil, esse carbono da ponta e esse da ponta são primários, porque só tem uma ligação com outro carbono. Esse carbono e esse carbono, eles têm ligação com outros 2 carbonos, então eles são carbonos secundários. Então, daí vem o termo, né, sect. Então, se você tiver um carbono nessa situação, é o sect-butil, tá? Se você tiver uma estrutura em que você liga aqui a um carbono primário, tá? Mas esse carbono primário, ele está ligado ao meio de uma cadeia, de 3 carbonos, por exemplo, nessa situação aqui, você vai ter um iso. Por quê? Como se você tivesse distribuído a molécula de uma forma a conseguir se conectar no meio dela. Você não faz isso aqui nessa estrutura, porque o meio seria aqui, não tem carbono. Quando você coloca esse carbono para cá e traz esse, você cria um meio. E aí você tem aí o isobutil. Tá? Só que você está se conectando aqui, porque essa molécula está... deixa eu ver aqui. Era a mesma coisa, em vez de se conectar aqui, está se conectando bem aqui, tá? Podia ser aqui ou aqui. Qualquer um da extremidade. Então, se fosse aqui, você consegue ver melhor. Ou fosse no meio da cadeia. Então, é o isobutil. E se você se conectar a esse carbono que está bem aqui, ou seja, que não é das extremidades, é um carbono terciário, que ele está ligado a 3 outros carbonos, você tem um tesse-butil. Então, é outra regrinha, né, para você analisar na hora de fazer a nomenclatura. Então, é mais detalhe aí envolvendo. Então, lembre, sect-butil ou sect, você usa só quando o carbono que você está ligando é um carbono secundário e esse carbono não está no meio da cadeia. Se o carbono for secundário, né, e tiver no meio da, quer dizer, o carbono tiver no meio da cadeia, desculpe, ele é um carbono que a gente pode atribuir o nome iso. Esse carbono ele pode ser primário ou secundário, tá? Mas ele fica exatamente no meio da ramificação. Se ele tiver na posição de terciário, você tem que usar o termo tesse-butil, tá ok? Vamos ver uns exemplos aqui.
Então, olha essa moléculazinha aqui, ó. Como é que eu vou saber o nome, né, dessa molécula? Primeiro você tem que achar a cadeia principal. Então, eu posso marcar essa parte. Quantos carbonos eu consegui marcar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou eu consegui marcar essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos dois têm 8. E agora, qual é que eu devo escolher? Qual é que você deve escolher? Você deve escolher aquele que te dê o menor número de ramificações. Então, se você fizer a azul, você vai ter 1, 2, 3 ramificações. Tá vendo? Se você fizer a amarela, você só vai ter uma ramificação e mais uma. Então, você vai ter 2. Então, você pode dizer que o nome disso aqui vai ser o quê? Você vai contar, usando a amarela, tá? Se eu começar a contar daqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. A primeira ramificação fica no carbono 4. Se eu começar a contar da esquerda para a direita, 1, 2. Então, a primeira ramificação fica no carbono 2. Então, eu vou usar da esquerda para a direita. Primeiro, você vai escrever o nome. São 8 carbonos, só tem ligação simples. Então, é um octano. Aí você vai escrever as ramificações. Primeira ramificação, carbono 2, 2 metil. Metil porque só é um carbono, certo? Ligação de um único carbono aqui. Então, é um metil. E no carbono 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter outra ramificação, que é um sect, ó, sect butil. Por que é um sect butil? Butil porque tem 4. E como esse carbono bem aqui, ó, não é o meio da cadeia, e ele é um carbono secundário, antes de se conectar, ele é um carbono secundário. Então, antes de se conectar, olhando só a ramificação, ele é um carbono secundário, então ele é um sect butil. Quando se conecta, ele passa a ser o quê? Um carbono terciário. Então, perceba, você tem aí a estrutura de um 2-metil 5 sect butil octano, tá? E agora uma outra situação, um 3 sect butil octano. Como é que é? Olha aí a situação. É bem parecida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Como você está escrevendo a molécula, você conta de qualquer dos dois lados, tanto faz. Eu costumo usar sempre da esquerda para a direita. 1, 2, 3. No carbono 3, você vai ter que colocar aqui a estrutura de um sect butil, que é a mesma estrutura que apareceu aqui, ó. Carbono, 4 carbonos ligados com hidrogênios, e a conexão dessa estruturazinha seria no terceiro carbono. É como se estivesse acontecendo o quê, pessoal? Eu tenho um octano e eu tenho um butano. E aí, esse butano foi lá e se conectou no octano, por meio do carbono secundário. Então, quando isso está acontecendo, eu formo uma nova molécula. E essa molécula ela é ramificada, tá? Então, aí é outro exemplo de nomenclatura. Então, pessoal, por hoje, né, é só. Então, aqui a gente consegue ver aí os aspectos da nomenclatura de hidrocarbonetos. Na próxima aula, a gente vai, né, ampliando esses conhecimentos e fazendo exemplos para ficar mais fácil de vocês compreenderem.